sobre anatomia, fisiologia, semiologia e lesões elementares em dermatologia. Isso é o princípio. Sem isso daqui a gente nem consegue entender dermatologia, tá? Pode passar, Gabriela. Bom, a pele, como vocês sabem, é o órgão de interface, né, entre o meio ambiente e o interior do organismo, e além de vasto rol de agressores externos, né, às vezes revela uma discórdia que pode se iniciar dentro do próprio organismo. Então, a pele é uma grande reveladora. Pode passar. Então, com relação à anatomia e à fisiologia, nós vamos falar primeiro, né, de várias características da pele, esse órgão que é o maior órgão do corpo humano e a nossa maior barreira protetora. As características: o peso é em torno de 10 a 15%, né, do peso corporal, tem uma superfície de 2 metros quadrados, uma espessura que vai de meio centímetro, né, eu coloquei em milímetro ali, mas é centímetros, meio centímetro a 6 milímetros. A pele pilosa e glabra, né, são peles, né, diferentes, né, a glabra é das palmas e plantas, e a pilosa é a pele que é recoberta por pelos, principalmente do couro cabeludo. Elas têm diferenças entre uma localização e outra. Pode passar. Bom, voltando lá no princípio, como que essa pele se forma? Falando da embriologia, né, da pele. Então, ela, como todo o nosso organismo, se forma também desses folhetos, né, embrionários, que são os folhetos ectodérmicos e mesodérmicos. No ectoderma vem as estruturas epiteliais, a epiderme, folículos pilosebáceos, as unhas, as glândulas apócrinas e écrinas. Do neuroectoderma vem os nervos e melanócito, lá por onde produz a melanina. A origem é lá junto com os nervos. Ela tem uma história muito próxima do sistema nervoso, porque a origem dela é da neuroectoderma. O mesoderma vem as fibras colágenas, né, e elásticas, os vasos sanguíneos, músculos e o tecido adiposo. Então, a maior parte da derme vem do mesoderma e a epiderme vem todinha do ectoderma. Pode passar. Gabriela. Oi, Gabriela. Isso, obrigada. Então, essa imagem é bem simplificadinha, assim, parecendo um desenho de criança, mas bem fácil de entender. Então, assim, a gente vê de cima para baixo, a parte mais superficial superior, parece uma parede de tijolinhos ali, arredondados, ali a epiderme. Essa intermediária que está pintada, essa faixa cor-de-rosa aí, onde tem as estruturas, né, de glândulas, dos pelos, enfim, é a derme. E a profunda, né, é a hipoderme ou tecido subcutâneo. Hoje a gente até está mais acostumado a falar tecido subcutâneo. O termo hipoderme já está em desuso. Na maioria, né, das escolas de medicina já nem usa mais. Pode passar. Coloquei essa imagem mais fatiada para vocês verem, né, a divisão certinha, epiderme, derme e hipoderme, né, o tecido subcutâneo. É importante a gente saber que o ciclo celular, ele é considerado mais ou menos que ele ocorre todinho, completo, em 26 dias. É de 26, alguns autores consideram 28 dias. A migração e a diferenciação de todas essas células, ela ocorre em 13 dias, né? A partir do momento que ela sai da camada basal e ela vai migrando para a superfície, para depois ela escamar e se prender do nosso corpo como uma célula já morta, ela leva mais ou menos 13 dias. E a eliminação, depois que ela se torna uma queratina, e ela está lá já na camada córnea, esse filme plástico que envelopa todo o nosso corpo, ela dura mais 13 dias. Então, depois que ela morre e se torna uma queratina, né, uma ceratinizada, na verdade a gente chama, ou queratinizada, são 13 dias. Somando 13 da migração e diferenciação com a parte da eliminação, 13 mais 13 dá os 26 desse ciclo celular. E o tempo de renovação total, completa, desde que saiu lá a camada basal, ela perdeu uma célula e vai se
produzir outra célula, né, de uma célula tronco, vai produzir outra célula, isso vai demorar 70 dias no total. Então, pensem bem, a cada 70 dias, nossa pele já é outra, né? Tinha muita dúvida sobre isso, hoje a gente já sabe que são 70 dias, mais ou menos 70 dias. Pode passar, Gabriela. Então, aqui eu coloquei esse corte histológico, né, para vocês terem uma visão, né, conhecer como a gente enxerga a camada, né, a pele nossa, quando a gente coloca lá no laboratório para fazer um anátomo patológico, fazer uma biópsia, enfim. Essa é uma imagem de anátomo patológico, ela é toda rosada, sempre vocês vão ver essa imagem desse jeito. Então, a parte rosinha ali embaixo já é começo né, da derme superior. Todas essas célulazinhas, essa camada mais arroxeada, que parece, eu sempre falo, parece sementinha do maracujá, só que o maracujá é amarelo e aqui a gente vê meio arroxeado. Isso daí é a epiderme, e lá em cima parecendo um tecido, assim, um crochêzinho, uma rede de basquete, que eles falam, isso daí é a nossa camada córnea, isso num grande aumento, tá? Essa imagem, gente, é bem interessante, porque muitas das doenças, né, quando vai para biópsia, é identificada assim, olhando isso aí e analisando a célula por célula, camada por camada, a gente descobre quais estão acometidas mais na basal, as que estão na espinhosa, que é um pouquinho para cima, as que estão lá na granulosa, que já está bem lá em cima, no topo, logo abaixo da córnea, ou córnea, tá? Pode passar. Bom, a epiderme, né, como a gente falou, a origem dela é ectodérmica, então a gente sempre associa, assim, um macetezinho para a gente lembrar, epiderme, epi é do topo, né, e ela é a mais externa, então ela vem do ectoderme. Ela é avascular, gente, ali não tem vazio, não tem nervo, não tem nada. Ela é simplesmente camada de células. Tudo que chega nela chega através da derma, que é a camada que está logo abaixo. E ela sempre está em constante reposição, porque ela começa a partir da basal, a basal onde tem as células germinativas, né? Ali para cima, já todas as células da nossa pele estão ali. As camadas, então, de novo, para a gente ver de cima para baixo, a córnea, que é a nossa camada, principal camada de barreira, a queratina, é o filme, é o envelopamento, na verdade, é a córnea. Logo, bem mais estreitinho embaixo é a granulosa, toda essa parte mais larga de células que tem o miolinho ali, o núcleo roxo arroxeado. Arroxeado, gente, porque isso aqui é uma forma didática, tá? Não é nada disso. Depois vai falar que a professora falou que as células na pele têm o núcleo arroxeado. Não tem, tá? É a granulosa, a espinhosa, que é essa mais para baixo, e lá embaixo, que é uma camada única, é a camada basal. Nessa camada basal, além das células tronco, as células germinativas, né, são as totipotentes, ali tem a presença de melanócitos, essas mais verdinhas ali, onde ela colocou o cursor ali, são os melanócitos. Então, não temos melanócito espalhado pelo meio de todas as camadas da célula, ele está lá na camada basal. O que ele libera para cima é como se fosse os dedos, né, são os dendritos, e aí vai tendo contato com quase todas as células da pele, da camada da espinhosa. Pode passar. Bom, a derme, que é essa segunda camada, é a mais a intermediária, na verdade, ela é a matriz de suporte da epiderme, né? Então, toda a sustentação da epiderme, quem faz é ela, e ela que vai levar o sangue, a oxigenação, vai levar os nervinhos, tudo que precisar chegar lá em cima é através dela. Então, ela é composta de um gel mucopolissacarídico, mais fibras. Ela contém vasos sanguíneos, terminações, né? Glândulas, sudoríparas, sebácea, tudo vem dela. Inclusive, a nossa glândula sebácea é uma das mais profundas, né? Da derme, e as sudoríparas também. As camadas, a mais superficial é a papilar e a mais profunda reticular. Isso aqui é uma forma didática, mas a papilar tem esse nome por conta que ela forma papilas, e a reticular tem esse nome porque ela forma uma rede, né, composta riquíssima em colágeno e elastina. A papilar sempre é mais delicada, ela é composta de papilas e cones, e a reticular é mais densa, que é a base da derme, a parte mais profunda. Ela é cheia de fibras de colágeno, que
promove força e estrutura, né? E a elastina que faz a força têncil, deixa a pele mais elástica. Quando dá alguma doença que atinge essa elastina, a pele fica toda dura e ela racha, ela se quebra, ela se rompe, ela faz fissuras, tá? Pode passar. Essa imagem é do tecido subcutâneo, né? É bem isso mesmo. Essas imagens, os adipócitos são células bem claras, elas não são tão coesas umas às outras e são grandes, né? Bem maiores do que os queratinócitos que contém lá na epiderme. Então, a origem do tecido subcutâneo é no mesoderma, assim como a derme também. E ela está muito ligada à nossa aparência e ela faz a ligação da pele, né? Ela é o intermediário porque ela faz a conexão e a ligação da pele com os músculos, os tecidos mais profundos, os ossos. Pode passar. Bom, por que não ia dar para a gente deixar na tela pequena? Não, a gente não ia conseguir nem ler isso daqui. Bom, falando sobre as funções da pele, tá? Eu não vou, né, destrinchar tudo isso, nem vai ser cobrado toda essa numeração, nada disso. Então, é só saber que aquilo que a gente estudou de bem básico a vida toda, né? A pele é responsável por proteção, pela termorregulação, pelas sensações, né? Ela contém aqueles corpúsculos, né? Principalmente nas áreas de maior sensibilidade, né? Nas mãos, nos mamilos, nas mamas em geral, que são aqueles corpúsculos das células de Merkel, de Meissner, de Vater-Patini, Krause, Ruffini, terminações nervosas, enfim. Ela é responsável também pelo metabolismo, inclusive, né, ela faz parte da síntese de vitamina D, pela respiração, ou seja, as trocas gasosas, pela comunicação e identificação. Então, toda pessoa precisa da sua pele. Imagina uma pessoa que tiver uma doença, né, que danifique, que modifique a pele. É estigmatizante, a pessoa tem problemas, né, com a sua imagem, sua autoestima o resto da vida. Então, está muito ligado à beleza, à imagem corporal, nas expressões, o próprio toque. Passando. Bom, aí eu fiz assim, tentei fazer um resumo de fatores que interferem, né, na integridade da pele. Um dos principais é a própria idade, né, porque além, né, de maior vulnerabilidade ao trauma e infecções, né? A própria idade, ao avançar da idade, você vai envelhecendo, essa pele, ela começa a ter algumas perdas e tem aumento de algumas outras coisas, começa a surgir na pele da pessoa. Vou falar bem rapidinho aqui, o que reduz com a idade? A água, os polissacarídeos, funções secretoras vão diminuir, né? A sudorese, a função da glândula sebácea também diminui. Densidade das fibras elásticas, vai perdendo a elasticidade, os corpúsculos, né, de sensibilidade também vão reduzindo, a produção de colágeno tipo 2, infelizmente, né, vai reduzindo, a espessura da nossa derme, ela reduz em 20%, vocês vão ver os vovozinhos que vocês vão avaliar, né, se pega na pele, é um papelzinho assim, você não consegue nem imaginar qual a espessura que está aquilo ali. A função de barreira reduz tudo, capacidade, enfim. E aumenta. O que pode melhorar, né, com o avanço da idade? Então, aumenta a degeneração dos vasos sanguíneos, aumenta o prurido, as calosidades, o ressecamento, micoses, as distrofias ungueais, ocorre alterações nos cabelos, né, afinamento, ocorre a alopecia, canice, né, que é o cabelo branco, e a queratinização precoce da membrana basal. O tempo de turnover, que é a troca, né? Essa troca que ocorre na renovação celular, ela fica mais aumentada, ela fica mais rápida. Então, esse turnover epidérmico, e aí vai gerar o quê? Um enrugamento. Pode passar. A nutrição. A nutrição, ela está muito relacionada à manutenção e reparação, né, das células da pele. Então, o que a pele precisa? Né, e o que ela age na produção e o que ela pode oferecer, né, para o nosso organismo. Proteína, ela faz a síntese proteica. A nossa pele, ela precisa de gorduras para, como é que fala? Para enriquecimento da parede celular.
ela precisa, né, dos carboidratos, né, para energia. As vitaminas C, D, A e B, principalmente a piridoxina e a riboflavina, e elementos minerais, ferro, zinco e cobre. Pode passar. Bom, todo mundo sabe que o sol, né, danifica a nossa pele, ele causa envelhecimento, risco de câncer, alterações de células epidérmicas, queimaduras, né, solar. A hidratação, ela interfere com relação a ressecamento, escamação, fatores como a umidade relativa, remoção de sebo e idade. E os sabões. Sabões, né, degenera muito a nossa pele, faz alteração da flora e ele interrompe, né, prejudica a manutenção hídrica e pH da pele. Pode passar. Bom, o que mais também pode prejudicar a nossa pele? As doenças, né, como diabetes mellitus, doenças imunossupressoras e cardiocirculatórias, né, elas interferem principalmente na cicatrização, através das alterações vasculares, né, principalmente, né, no diabetes, e imunológicas da pele. Medicamentos, então, vários medicamentos interferem muito na integridade da pele. Os principais são os corticoides, né, os corticosteroides, é a mesma coisa. Eles interferem na regeneração da epiderme e síntese de colágeno, então quem toma corticoide vai ter uma pele mais flácida, uma pele, né, pobre de colágeno. A gente sabe que corticoide em excesso na pele, dependendo da localização, causa até estria, né, dá o rompimento desse colágeno e a pele abre a estria. Antibióticos, ele tem uma interferência com relação à fotossensibilidade e fototoxicidade, então alguns antibióticos, você usar e andar no sol, você vai ficar com a pele manchada. Tem pacientes que, com história de melasma, inclusive, que já está associada a muitos medicamentos, inclusive antibióticos, viu? Trato muito melasma e a gente, nos últimos congressos, o que fala é isso, a interferência de medicamentos na produção de melasma. Bom, os esteróides, né, e hormônios, eles interferem na alteração, né, eles alteram a flora cutânea. E analgésicos, antihistamínicos, os anti-inflamatórios não hormonais, esteroidais, né, eles fazem alteração de reações inflamatórias. Pode passar. Bom, com relação à avaliação da pele, agora a aula começa a ser aula mesmo, né? Antes foi só uns comentários, agora prestem atenção, porque isso é importante e isso pode, né, ser cobrado na prova. Como a gente avaliar a pele? Então, a gente primeiro tem que conhecer uma pele normal. Como que é uma pele normal? Que cor ela tem? Então, a gente precisa saber sobre cor e pigmentação. Isso vai indicar se tem doença ou não, se está normal. Tem diferença de cor por conta racial? Tem. Como é que eu vou avaliar uma cianose num paciente negro? É diferente, né? Bom, então a normalidade. O que vai diferenciar é aquele fator racial, hiperpigmentação ou a hipopigmentação, áreas expostas, né? Se o paciente fica muito ao sol ou não, e a própria idade. Então, pessoas negras, né, antebraços, é o local que a gente vai avaliar com mais fidedignidade, os antebraços, palmas, plantas, abdômen e glúteo. Geralmente, a gente tem que olhar nas partes que não estão expostas ao sol, para conseguir, né, ver a normalidade. A palidez, né, a gente sabe que é pela diminuição da hemoglobina, né, a gente vai avaliar principalmente mucosas e conjuntivas. A ausência do tom avermelhado em pessoas negras, né, geralmente a gente não consegue ver o tom vermelho nas peles negras. A icterícia, como que a gente vai avaliar, né? Principalmente, né, pelas escleras, né, lábios, palato, palmas. Então, sabe que ela sempre está relacionada ao metabolismo de bilirrubinas, isso a gente vai ver muito em clínica médica, na hora que vocês forem avaliar, vocês vão ter que ver isso. Cianose, quando central, ela está mais relacionada à diminuição da pressão oxigenação nas hemácias, né, então, ela sempre está mais relacionada a problema cardiopulmonar. Quando periférica, é só por diminuição de fluxo local, a gente pode ver nas unhas, lábios, conjuntiva, orelhas. A gente usa o termo cianema quando essa cianose é de mucosas e enantema quando esse eritema é eritema de mucosa. Então, essas são palavras muito próximas, a gente usa. Enantema é um vermelho, né, nas mucosas, e cianema é cianose em mucosas. E o eritema simplesmente é o comum da pele de todas as outras partes do corpo. O eritema também pode ser local, pode ser sistêmico.
A gente usa muito o termo hiperemia, né? Quando tem hiperemia ativa. E é isso. Outros, né, outros termos que a gente vai avaliar também, uremia, relacionado à carotenemia, a pele mais amarelada, enfim, pode passar. Então, sobre a hidratação, o que é a normalidade e os desvios? Eu fiz sempre resuminho assim para ficar fácil. Então, o que é uma pele hidratada, né? Uma pele normal, ela tem que ser pouco úmida, ela não pode ser úmida demais também, que já está errado. Os desvios, então, nos exercícios, ansiedade, desidratação e doenças, essa hidratação pode estar modificada. Então, a pele, ela é sempre um pouco úmida, não úmida demais e não ressecada demais. É o termo médio, vamos dizer assim. Quando a gente vai avaliar com relação à hidratação da pele, a gente vai usar os termos anidrose, quando ela é totalmente não hidratada, né, seca. Vocês sabem que no grego é negação, né? Hipohidrose quando é diminuída, hiperidrose quando tem excesso, hiperkeratose, quando a pele, além de desidratada, ela é seca, ela tem uma camada grossa de queratina, como nas plantas dos pés, né, ou mãos e cotovelos, joelhos, outras partes também. Xerose é quando é um ressecamento completo e bem extenso. E ictiose, então são todos os termos que a gente vai falar quando estiver tentando explicar sobre a hidratação da pele, uma avaliação. Ictiose é um termo que leva a gente pensar em doenças, né, alterações genéticas. Ictiose, ictus quer dizer peixe, no grego, e a gente sempre fala que é uma pele como escama de peixe, né, ela fica bem ressecada, ela pode até soltar nessas camadas. A própria doença, a ictiose, ela faz aquela perna, você olha na perna do paciente, a gente parece que é um leito de rio seco, ela racha, fica igualzinho o fundo do rio quando a água seca. Enfim, com relação à oleosidade normal, é uma oleosidade normal, moderada, quando ela vai alterar, é nos exercícios, na presença de hormônios, o calor, e a gente pode usar o termo esteatose ou esteatorreia, principalmente nos quadros de paniculites, né, que abrem-se algumas fístulas e sai óleo pela pele, é bem estranho isso. Com relação à temperatura, a normalidade é morna, a nossa pele é sempre morna, né? Ela pode ter desvios, no caso, quando tem aumento de temperatura nos processos de inflamação e infecção, e a redução de temperatura quando tem vasoconstrição, né? Ou insuficiência arterial, a pele fica fria, pode passar. Com relação à textura, a textura normal, então, áreas não expostas, ela é mais suave, e áreas expostas, ela é mais grossa. Os desvios ocorrem quando essa textura fica muito fina, ela aumenta a fragilidade, né, e aumenta os casos de ruptura. Uma das doenças que faz isso é o hipertireoidismo, afina muito a pele, cabelos. E muito grossa, quando ela fica espessa, nos casos das doenças que cursam com hiperceratose. Como eu falei, mão, pé, cotovelo, joelho, enfim. Com relação ao turgor e resistência, o que é o turgor? Turgor é quando a gente pega na nossa pele, ela é firme, né? Você aperta, ela comprime, você solta, ela volta para o normal. Então, o normal, o turgor nosso, ele é elástico, né? Nossa pele é elástica. E ela retorna rápido à forma original. Quando a pessoa está desidratada, você faz isso, ela demora a voltar. As pessoas idosas, acamadas, pessoas que estão em estado vegetativo, como, enfim, tem uma diminuição do turgor. E os desvios ocorrem, né, pelo maior tempo de retorno, no caso, a desidratação e a idade. Pode passar. Aqui é um teste que a gente faz, né, um sinal que a gente usa a nossa pele para fazer, para você testar um edema. Aquele desenho ali do lado da mão é a compressão, é meio subjetivo, mas a gente usa o sinal de cacifo, né? Ali tem os valores, 0 até 4, então é uma das formas que a gente avalia utilizando a pele, para a gente identificar outras doenças, né, de outras especialidades, não só da dermatologia. Então, essa compressão, né, pela extremidade inferior da tíbia, aqui embaixo, né, ou dorso do pé, e posteriormente
ao maléolo medial, sempre é um local muito bom para a gente fazer sinal de cacifo. Então, esse aí é um sinal que a gente utiliza para avaliar edema. Pode passar. Bom, as lesões. A classificação, cor, textura, distribuição, a mensuração, né, exudato, leito, infecção, as bordas, área perilesional, tudo isso tem que ser avaliado para você olhar numa lesão. A gente não olha só para aquela crosta ou só para aquele ferimento, a gente olha tudo. Cor, textura, se ela é distribuída, se ela é concentrada, se ela é coalescente, se ela é única, são duas. Então, a gente tem que medir o tamanho, por exemplo, mácula, acastanhada, descamativa, medindo, né? A gente tem que colocar a medida no maior diâmetro, a gente tem que mais ou menos saber isso, só de olhar a gente já sabe se é 1 centímetro, se é meio, se é 2, enfim. As lesões, elas são classificadas como primárias, né, sem solução de continuidade, ou secundárias, que são originárias das primárias. Pode passar. Então, agora começa a ficar legal, porque a gente começa a ver as imagens, né? Então, assim, aqui tem várias imagens, a maior que está aqui na esquerda da tela, vocês veem essas máculas, né, hipocrômicas, isso é típico de vitiligo, começo de um vitiligo, ou isso, a pitirise versicolor, que é a mais comum de todas, gente. Eu lembro, há algum tempo atrás, há uns 2 anos atrás, quando no primeiro módulo eu fiz um caso clínico sobre a pitirise versicolor, teve vários alunos que veio me criticar, falou assim que era muito fácil, não era para nível já de 4º ano. Aí eu falei assim, gente, esse é o primeiro que erra a hora que ele vai examinar lá, porque tem outros diagnósticos diferenciais, né? Então, como a gente vai identificar? Primeiro tem que olhar o que é uma mácula, é uma placa, né? É um nódulo, e aí são vesículas ou não. Então, são pústulas. Aqui tá quase todas, né, as formas diferentes de lesões que vão estar na pele. Então, a gente tem, primeira coisa, saber descrever. Então, ali em cima, o primeiro quadrinho de cima, pápulas da escabiose, geralmente, aí tem, né, impetigo, tem várias coisas que se manifestam assim, algumas urticárias se manifestam assim. Segunda imagem, que está no meio, é um nódulo que é do carcinoma basocelular, é típico, a gente vê essa imagem perolada, ela é perlácea, ela é nodular, ela cresce para fora, né, da pele, então ela fica exofítica quando elas, né, submergem da pele, e a gente vê essas telangiectasias, olha lá os vasinhos, então a gente tem que saber descrever isso daí. Se bater o olho, depois de muito treino, você fala, é um carcinoma, né, é um vaso celular. Depois a terceira imagem, a placa, ela é diferente da mácula, você vê um certo relevo, ela é achatada, meio plana, pode até ter uns carocinhos ali por volta, mas a principal, gente, o que é a lesão elementar? É a maior, é a principal, é a lesão mãe, é a que se destaca. Podem ter outras ao redor, mas a gente fala da elementar, a lesão, a imagem daquela principal. Então, ali, ó, é uma placa de Lincoln plano. Embaixo são vesículas, né, muito comum no herpes simples, bem pequenininhas, são agrupadas, numa base eritematosa, você vê que tá bem vermelhinho embaixo. Ali à frente é acne, todo mundo conhece, e algumas pústulas, então assim, ó, tem vários cravinhos, comedões, não sei o que, eritema, tem tudo aqui. Mas a elementar é a pústula, você vê, além de ser uma pápula, ela tem um conteúdo, ela não é conteúdo líquido, se fosse líquido seria uma vesícula ou bolha, mas ela tem um conteúdo pustuloso, seropurulento, é uma acne. É a lesão elementar da acne, nesse caso, nesse grau de acne, é a pústula. E por último, o hematoma, pode passar. Bom, falando das lesões elementares, né? Primeiro a gente vai falar sobre alterações da cor, segundo a gente observa se tem elevações edematosas ou não, se tem formações sólidas, as coleções líquidas, né, que eu falei, alterações na espessura e perdas e reparações, né? Isso tudo acontece, às vezes, num ferimento só. Pode passar. Então, com relação às alterações da cor, então a gente vai observar manchas ou máculas, né?
tanto faz, a gente pode falar mancha ou mácula. Há um tempo atrás, mancha era quando era bem maior e mais um pouquinho mais irregular, e as máculas, aquelas quase imperceptíveis. Hoje não, hoje a gente pode falar tudo mancha ou mácula, é uma coisa só, tá? Isso facilitou. Então, geralmente, essas manchas ou máculas, elas podem ser vasculos sanguíneos ou ela está dentro, né, daquele conjunto das discromias, que são a maioria, né? As discromias que vai desde a hipopigmentação até a hiperpigmentação. Aí cursa desde o acastanhado, o enegrecido, o acinzentado, né? E aí vai, pode passar. Bom, as vásculas sanguíneas, como que a gente vai descrever uma lesão vascular sanguínea? Primeiro a gente vai olhar se tem eritema, né? Se ela é vermelha ou não. Então, a gente tem que saber diferenciar quando é eritema e quando é púrpura, né? Então, eritema, ela ocorre por vasodilatação, que desaparece com a dígito ou vitropressão. Então, é fácil diferenciar. Você vai lá e aperta, vê se ela some. Se sumiu, ficou branco, pálido no local que você apertou, é eritema. Se não, aí sim, pode ser, né, uma púrpura. Então, a púrpura ocorre por extravasamento de hemácias, não desaparece com vitropressão. Você aperta, ela continua vermelhinho lá. Uma lesãozinha que some quando a gente aperta, por exemplo, e é quase uma púrpura, né? É as petequias da dengue hemorrágica, por exemplo. Você aperta, ela é vasculo sanguínea, porém, ela some, né? Então, ela está mais para a categoria eritema do que púrpura. Púrpura não muda. Ela muda de coloração de acordo com o tempo, né, por alteração da hemoglobina, tornando-se arroxeada, depois verde amarelada, ela muda, assim como a equimose muda. Bom, então é chamada de petequia, né, a púrpura, quando ela é menor que 1 centímetro, bem pequenininha, e de equimose, se ela tiver maior que 1 centímetro. Geralmente as petequias são mais avermelhadas e as equimoses arroxeadas. Pode passar. Aqui um exemplo, né, uma imagem, eu falo, dermatologia é imagem, é visual. Então, aqui é uma lesão vascular sanguínea. Então, a gente vê que a bochechinha da menininha, né, tá toda vermelha, toda eritematosa. Várias coisas podem causar isso. Urticária, quadros de dermatite atópica, principalmente dermatite atópica. Se eu não me engano, essa foto é de uma dermatite atópica. Queimadura solar, enfim, tem várias coisas, né? Atrito, queimadura química, medicamento que foi passado, né, indevidamente, contato com plantas, com animais, enfim, pode passar. Aqui, para vocês diferenciar, né, não adianta a gente falar de uma peteque e de uma equimose. Então, assim, para a gente ver, ó, a peteque, quando o paciente fica com dengue hemorrágica, gente, é isso que a gente vai ver. E equimose é aqueles, né, equimose pode começar num hematoma avermelhado e que à medida que ele vai ficando arroxeado, a gente pode chamar ele de equimose também, tá? Pode passar. Ainda falando de mácula, mancha, né? Então, a mácula, ela é uma lesão plana, circunscrita, ela é bem delimitadinha, né? Hiper ou hipopigmentada, não importa se ela é escura, se é mais acastanhada, mais alaranjada, enfim, avermelhada ou acinzentada, tudo vai ser mácula. E ela pode ser inclusive azulada, né, violácea, como eu coloquei ali, ou eritematose. Serão hipo, hiper ou acrômica, se relacionadas à melanina. Então, uma das máculas que a gente pode dar o exemplo de hipercrômica é a mácula do melasma, por exemplo, né? E tem outras. Então, a mácula, antigamente a gente tinha essa diferenciação de até 1 centímetro, exemplo sarda, petequia. Hoje vocês já saibam que atualmente, eu coloquei aqui só para vocês verem como era antes, né? Hoje a gente sabe que pode chamar a mesma coisa, independente do tamanho, mácula ou mancha, e era considerado a mancha quando era maior que 1 centímetro. Um exemplo de mancha seria o vitiligo, que é um pouco maior, e pode ser até bem grandes. Já a mácula era considerada só aquelas bem miudinhas, umas sardas, uns névoos pequenininhos,
planos, né? Lembra, lesão plana e circunscrita. Você olha e você delimita onde ela está e onde a pele está saudável, bem ali na periferia. Então, ali são imagens do albinismo, manchas pós-inflamatórias, ocorre muito paciente de acne, anda no sol, processo inflamatório, fica enegrecido. Lentigo, que esse aqui é lentigo solar, né, o benigno. Lentigo, gente, tem dois tipos, tem um benigno e um maligno. O lentigo maligno está relacionado ao melanoma, nunca se esqueçam disso. Então, quando a gente fala lentigo, não pode escrever só igual tá aqui, ó, lentigo, mas qual? Qual deles, né? O lentigo solar, o benigno, ou de melanoma. Ali, cloasma e melasma são dois termos, né? Tudo para dizer melasma é a mesma coisa, é a mesma doença na pele. A diferença é que o cloasma era antigamente também usado para o melasma da gestação. Hoje a gente fala tudo igual, melasma, tá? Vai modernizando e vai simplificando, graças a Deus. Ali é uma foto da menina com sarda, que sarda é um nome meio popular de se falar, a gente costuma chamar a sarda na medicina, nossa linguagem científica, de efélide. E vitiligo, né, que é uma doença estigmatizante ali nas mãos. Não são hipocrômicas, né, são manchas acrômicas do vitiligo, mas pode passar. Então, aqui, as discromias, dentro delas, as hipocrômica e a acrômica, essa imagem eu gosto para vocês entenderem, ó, hipocromia, tipo uma mancha de hanseníase, por exemplo, uma hipopigmentação residual, de uma queimadura, de um trauma, de uma escoriação, de alguma trauma local na pele, pode chegar a uma hipocromia. Agora, a acromia é isso que vocês estão vendo ali à direita, é do vitiligo mesmo ou do albinismo, tá? Então, a diminuição ou aumento, né, de melanina, né, pode causar essa hipocromia ou a acromia, ou depósitos, né, de outros pigmentos, substâncias na derme. Pode passar. Então, nas discromias, a gente usa termos diferenciados. Olha como que dermato é chique, eu adoro. Então, a gente chama o paciente, ele é leucodermo ou a leucodermia, né? É mancha branca por diminuição ou ausência de melanina. Então, é diminuição, né, gente? Então, a pessoa que é muito branca, eu posso chamar ele de leucodermo? Claro. Tem aquele branco, o fototipo 1, né, que é o branco mesmo, aquele branco polaco que a gente chama, o galego, é um leucodermo. Hipocromia, né, na redução, todo mundo sabe, hipo é redução, que é uma redução parcial. A acromia é a ausência completa de pigmentação. E a hipercromia é o contrário, né? Cor variável por aumento de melanina ou outros pigmentos, como sais biliares, os carotenoides, enfim. Às vezes por tatuagens, coisas que a gente faz e colore a pele, né? Então, aqui, melasma ou cloasma, que eu já falei para vocês, né? Então, é a mesma coisa. Se não quiser falar cloasma, também não tá errado. Eu mesmo gosto de falar cloasma, eu falo sempre melasma, enfim. E é isso aí, pode passar. Uma das coisas que é importante a gente saber sobre melasma, gente, que eu esqueci de falar, melasma é só na face, viu? A gente não tem melasma nem no colo, nem nos ombros, nem em lugar nenhum. Melasma é típico da face. Vai explicar, né? O porquê, não sei. É porque é assim, Deus fez assim. Bom, as elevações edematosas, quando está meio inchado, quando está elevado, quando tem um acúmulo, é uma lesão, uma placa infiltrada, né? Tem líquido geralmente relacionados aos processos inflamatórios. Então, elevações circunscritas causadas por edema na derme ou na hipoderme. Um dos exemplos é a urtica, uma elevação efêmera, né, irregular, de tamanho e cor variável, que vai do branco rosa ao vermelho. Geralmente, as urticas são pruriginosas, ela é resultado do extravasamento de plasma, com formação de edema dérmico. Então, urtica, gente, o edema é na derme. Angioedema é um edema praticamente a mesma coisa da urtica, é circunscrito, né, que pode ocorrer no subcutâneo, viu? Esse já é mais profundo, ele não é só ali da derme, ele é um pouco mais para baixo. Então, ele causa uma tumefação. Geralmente, quando tem angioedema, ele eleva, parece que
é uma concentração bem localizada e muito intensa. Então, ele faz uma elevação, um abaulamento da pele, tá? Pode passar. Aqui a diferença, ó, a urtica e o angioedema. Então, apesar dela ser, é uma foto não muito feliz, né? Porque a pessoa que é de raça negra e tem lábios grandes, a gente vai falar assim, não, pode ser o lábio dela ou ela colocou muito ácido hialurônico, né? Fez um preenchimento labial. Tem muita mulher que tá assim, gente. Mas não, isso aí é para você ver que eleva tudo. Então, fez um angioedema. Angioedema, geralmente, é dos lábios e dos olhos, tá? Mais próximo de região de mucosa, ele faz isso. E a urtica, que é aquela plaquinha, que parece que uma abelha picou nele, dá uma elevação assim, mas não chega a ser tão intensa. Por quê? A urtica tá na derme e o angioedema, ele vai até o subcutâneo, mais profundo, tá? Pode passar. Então, as formações sólidas, a gente vai falar sobre pápula, placa, nódulo, nodosidade ou tumor. Então, tem que saber diferenciar isso na hora de você descrever. Então, a pápula é uma lesão sólida, circunscrita, elevada, menor que 1 centímetro, diferente da placa, né? Que ela é maior que 1 centímetro. Então, placa também, ela é elevada, de superfície geralmente plana, maior que 1 centímetro, e pode apresentar superfície descamativa, crostosa, queratinizada, pode ser formada pela confluência de várias pápulas, né, e formar uma grande placa. Então, o exemplo mais típico de placa é a própria psoríase e algumas lesões fúngicas, né, a tinea corporis, né, que faz a famosa impinge, ela é uma placa, porque além de ser levemente elevada, ela tem uma superfície plana, mas ela é mais descamativa, ela tem um pouco mais de crostinha ali por cima, principalmente nas bordas. E o nódulo todo mundo sabe, é uma lesão sólida, circunscrita, você consegue identificar certinho o tamanho dele só de pegar, saliente ou não, de 1 a 3 centímetros o tamanho. O nódulo, ele tanto pode crescer exofiticamente, né, quer dizer, para fora, mas ele pode ser subcutâneo, por exemplo. Um exemplo são os nódulos reumáticos, cistos sebáceos. O cisto sebáceo, quando você palpa na pele, é um nódulo que a gente sente. O cisto sinovial, e aí vai. Aí a diferença entre nódulo e nodosidade, né, ou tumor. É que quando a gente usa o termo nodosidade ou tumor, a gente está dizendo é uma lesão sólida, circunscrita, maior que 3 centímetros. Então, o nódulo vai até 3 e nodosidade ou tumor maior que 3. Então, o cisto sebáceo de pacientes, né, ele é subcutâneo, você pega lá, maior que 3 centímetros, quando a gente vai descrever, a gente coloca a presença de nodosidade ou, né, pode colocar tumoração, né, mais ou menos 3,5, 4. Já cheguei a operar cisto sebáceo, gente, de mais ou menos 5 a 7 centímetros, gigantes. O termo tumor é utilizado preferencialmente para as neoplasias, então a gente não usa muito o termo tumor primeiro porque assusta o paciente, ele acha que sempre tumor é maligno, e a gente sabe que o termo neoplasia pode ser benigna ou maligna, mas o paciente não sabe disso, então a gente usa mais nódulo e nodosidade, tá? Pode passar. Bom, goma, vegetação e verruga, né? Goma, a gente sabe, né, muito típica na sífilis, né, tem a fase, né, gomosa. Então, a goma também é um nódulo ou nodosidade, dependendo do tamanho, né, menor que 3 centímetros, ela pode ser nodular e maior que 3, ela pode ser considerada uma nodosidade. E o interessante é que ela se liquefaz na porção central, sempre é uma coisa meio derretida, meio mole, podendo ulcerar e eliminar esse conteúdo. Geralmente ela produz um material mais necrótico, né, sero purulento, sero sanguíneo, enegrecido, né, quando já está necrótico. Bom, vegetação, então a nossa grande chave quando a gente vai falar de verruga, é que verruga já é uma doença mesmo, e a vegetação pode ser qualquer outra coisa, inclusive parecer uma verruga e não ser uma verruga. Então, uma lesão vegetante, ela é uma lesão sólida e pedunculada, com aspecto de couve-flor e superfície friável, ela é mais molinha. Eu vou dar um exemplo de vegetação.
Vegetação pode ser considerado, se alguém já viu granuloma piogênico, que dá geralmente em dedos, eu operei de uma grávida, uns 3 dias atrás. Quinta-feira passada, aliás, 3 não, quinta. E é bem diferente, a gente olha e vê assim que ele é friável, você dá uma furadinha e já sangra na hora. Bom, e verruga? Oi. Professora, pode repetir? Vegetação? É. A vegetação, ela é semelhante à verruga, só que a gente erra muito na hora de descrever, porque a verruga, ela pode ser considerada uma forma vegetante, mas ela tem uma característica mais seca, mais dura, né? Ela é inelástica, e geralmente ela forma uma hiperqueratose. Sabe aquelas verrugas de criança que dá no dedinho, na mão, no joelho? Verruga simples, verruga viral. Então, aquilo é verruga, ela é mais seca. A vegetação, ela é friável, ela é mole. Geralmente, ela tem um aspecto mais de couve-flor. Ela não é tão regularzinha, entendeu? Um exemplo é o granuloma piogênico, que é ele é meio pedunculado. Eu chamo essas lesões pedunculadas, não é científico, é o meu jeito de falar, eu chamo de cogumelinhos que crescem na pele. E o granuloma piogênico é isso, é um cogumelinho. E ele não é seco, não, ele é friável, ele é amolecidinho e se rompe facilmente, sangra facilmente. Então, essa é a diferença de falar vegetação e verruga, entendeu? Entendi, obrigada. Ok, pode passar. Então, dermatologia é visual, então aqui, ó, pápula ali na barriguinha de uma criança. A gente já sabe até que é barriguinha de criança, porque isso aí é molusco contagioso. Então, molusco é tipicamente de criança e quando aparece em adulto, a gente tem que investigar AIDS, tá? É só imunossuprimido e, né, com a imunidade muito baixa, um adulto para ter a lesão de molusco. 99% das vezes, quando a gente vê isso a nível de consultório mesmo, é criança. Então, geralmente, criança abaixo de 7 anos. São essas pápulazinhas peroladinhas, ó, a gente pode chamar de pápulas perláceas. Então, é aquela coisa bem delimitadinha, um carocinho, parece até que caiu um monte de miçanguinha ali na pele da criança. A gente lembra muito de miçanga peroladinha. Ali à direita, em cima, um nódulo, ali um cisto sebáceo. Gente, ó, cisto é um nódulo. Quando menor que 3 centímetros, a gente vai chamar ele de nódulo. Se ele tiver maior que 3, é uma nodulação. Ele pode ser exofítico ou subcutâneo. A maioria dos cistos sebáceos começa lá embaixo, você só apalpa, né? Você sente ele é palpável, mas não é visível, né? A gente usa esse termo, nódulo palpável, não visível, endurecido. A gente consegue medir o tamanho, é só de palpar ali, a gente sabe, mas a gente não vê ele na superfície. Essa foto aqui, ele já está se estendendo para fora, alguns crescem bastante, chega até 7, 8 centímetros. Do lado esquerdo aqui os joelhos, ó, a placa da psoríase nos 2 joelhos. Uma das características da psoríase é a bilateralidade, né? Então, olha ali, placa bem crustosa. Ela lembra muito, gente, também é uma imagem, se você olhar assim e tiver em outras partes do corpo, você pode, se a pessoa for acamada, idosa, tal, você pensa até numa sarna crustosa, né? Aquela sarna norueguesa. É igualzinho, então por isso que eu falo. Tem que saber outros comemorativos para a gente fazer um diagnóstico clínico, né? E aqui, de novo, essa imagem do nódulo que está abaixo do cisto sebáceo, eu coloquei 2 modelos de nódulo, né? O nódulo do carcinoma basocelular, totalmente exofítico, ele cresce, na maioria das vezes, o carcinoma basocelular, ele afunda muito pouco, ele não tem essa característica de ser infiltrativo. Ele cresce para fora, ele vai lá na epiderme, derme e cresce muito mais. 90% dele está aqui, ó, na parte externa da pele. Uns 10%, 15% no máximo é dentro. Então, assim, é de fácil ressecção. A gente deixa a margem de segurança profunda. É uma cirurgia que a gente já faz feliz, porque a gente sabe, curei o paciente, porque vai para biópsia e vai voltar, margem livre, fácil de ressecar, fácil de tratar. Pode passar. Bom, aqui para vocês entenderem, né, a história, a diferença do nódulo para a nodosidade, ó, ou tumor. Isso aqui pode não, isso aqui é uma lesão, doença de Jorge Lobo, aquela doença que imita, deixa
deixa eu lembrar aqui o que limita, um queloide, né? Se ele não tivesse alguns outros comemorativos, eu diria que isso aqui é um queloide, mas não, isso aí é a lobomicose ou doença de Jorge Lobo, que é uma micose sistêmica, né? Bem grave essa doença. Pode passar. A goma, todo mundo já viu falar, já viu em livros, sífilis terciária, né? Característico, ela só aparece na terciária, quer dizer, quando que a sífilis é terciária, gente? Vamos estudar clínica médica, depois de um ano, né? Então, até um mês, ela é primária, de um mês em diante ela passa a ser secundária, depois de um ano ela já é fase terciária, e ela pode ter essas lesões bem feias, né? Não é todo mundo, mas tem. E com a, ultimamente, tanto o HIV quanto a sífilis, gente, explodiu. No consultório, toda semana a gente pega paciente com sífilis, enfim, doença sexualmente transmissível. Pode passar. Aqui, uma vegetação, viu? Ela é friável, ela é molinha. Se você cutucar ali, sangra fácil. Não é seca, ressecada como a verruga. Então, sempre que vocês falarem de verruga, a gente vai lembrar daquela verruga da criança, né? Dos dedinhos, do joelho de criança. Então, aqui é um condiloma acuminado na glande, né? De um homem aqui. Vamos passar. Aqui. Verrugas também, dependendo onde ela aparecer, ela vai ter diferentes características e formatos. Então, tudo isso aqui é verruga, só que aqui, ó, a verruga na pele molinha, que geralmente é a verruga vulgar, olha lá, ela tem um crescimento mais exofítico, ela cresce aquela queratina e fica mais para fora da pele. Já a plantar, que é o famoso olho de peixe, que é alguns tipos de HPVs também, todas elas são virais, viu, gente? A diferença é que a verruga plantar é alguns tipos, acho que 1 e 3, mais ou menos, a gente vai ter essa aula na frente, não precisa decorar isso. E ela tem essa característica de ser mais profunda, então ela não tem essa característica exofítica, ela não faz uma tumoração, um volume para fora da superfície, ela afunda, é muito mais difícil tratar, precisa ver operar esse trem, dá um trabalho danado, a gente arrancou quase 1 centímetro para dentro do pé do paciente. Pode passar. Bom, falando de coleções líquidas, né? São lesões de conteúdo líquido, né? Que pode ser serosidade, sangue ou pus. Então, a gente vai ter que saber reconhecer vesícula, bolha ou flictena. Gente, não é flictena, é flictema. Eu que digitei errado, eu não sei como eu fiz isso. É flictema e pústula. Então, quando que a gente vai chamar ela de vesícula, né? Tem uma coisinha parecida uma bolinha, mas é pequena lá, então a gente chama de vesícula. Ó. Elevação circunscrita de até 1 centímetro, com conteúdo claro seroso, que é uma aguinha mesmo, a gente pode falar que é uma aguinha. E pode se tornar turvo, purulento, ou rubro, hemorrágico, mas na maioria das vezes elas têm essa aguinha, é a mais comum. Um líquidozinho. Quem tem desidrose, uma aluna hoje me mostrou o dedo da mão dela, com bastante lesão, descamação, fissuras ali, perda de pele mesmo, de epiderme, né? Por conta de desidrose. Desidrose é típico apresentar vesículas, né? Que coça, arde, queima, tem sinal flogístico no local e é autoimune, tem muito a ver com o emocional. Bom, a bolha é mais ou menos a mesma coisa, né? E ela é maior que 1 centímetro, ou flictema. E pústula, a gente sabe, o conteúdo dela é purulento, né? As outras têm, né? A maioria delas tem o conteúdo mais claro, mais seroso, né? Que na evolução pode ficar purulento por infecção secundária, mas não dela própria. Agora, a pústula sempre ela é, né, com conteúdo purulento. Tem as pústulas estéreis, a gente não pode falar que ela é infecciosa sempre, tá, gente? O purulento, quer dizer, pus, nem sempre é infectado, nem sempre tem bactérias. Ele pode ser pústula estéril. Tem algumas doenças que cursam com pústulas estéreis. Pode passar. Ainda falando das coleções líquidas, né?
a gente vai ter que saber diferenciar um abscesso de hematoma e abscesso de tumoração, então a gente faz muita confusão. Então, o abscesso possui tamanho variável, é formado por coleção purulenta. Aí, esse sim, sempre vai ter pus e é sempre infeccioso. Não existe abscesso sem bactéria. Então, aqui, ó, coleção purulenta, né, da pele ou tecidos subjacentes. Ele possui sinais flogísticos e pode estar presente edema, dor, rubor, calor, tem processo infeccioso e inflamatório ao mesmo tempo. Um exemplo de abscesso, um furúnculo. E aí vai, né, várias coisas. Bom, hematoma, ele é formado por, né, derrame de sangue na pele ou tecidos subjacentes. Ele difere-se da equimose por haver alteração de espessura. Pode infectar, né, e pode haver presença de sinais flogísticos e conteúdo hemorrágico pode tornar-se purulento. Isso tudo secundariamente pode se tornar purulento, mas geralmente hematoma é só o sangue mesmo. A gente chama de hematoma quando ele é mais puxado para o tom vermelho, os tons, né, como é que chama? Cor vinho, vinhosa, mas a partir do momento que ele vai ficando escuro, arroxeado, ele já pode ser chamado de equimose. Pode passar. Então, aqui, para a gente diferenciar a vesícula das bolhas, então, vesícula é tudo menor, né, que 1 centímetro, quando dá maior que 1 centímetro, já a gente chama de bolha. Pode passar. Aqui, para a gente diferenciar pústulas, né, tem o mesmo conteúdo, mas é pequeno. Do abscesso, que geralmente é grande. Abscesso pode ter qualquer tamanho, tem abscessos de várias formas, de várias consequências de várias doenças, que ele pode se tornar fístula, inclusive, né, na evolução, ele pode fazer um canal de comunicação entre qualquer órgão e a superfície externa do corpo. Pode passar. Aqui um hematoma que está ficando roxo. Então, eu gostei dessa imagem por isso, porque ela ainda tem uma parte avermelhada, e já tem partes que tá mais antiga, né? E tá ficando já arroxeada. Aí você olha assim, professora, como é que eu vou chamar isso daí? Eu vou descrever. O paciente tem um hematoma ou ele tem uma equimose, né? Aí, tanto faz. Pode colocar hematoma já, isso aqui já com certeza tem mais de 3 dias de evolução, ele já vai mudando a cor, né? Depois ele se torna verde, meio acastanhado, aí fica mais amarelado e aí ele desaparece. O nosso organismo se encarrega de eliminar, é perfeito, né? Ninguém fica com o rosto para sempre, né? Vocês já repararam isso? Bem legal isso. Pode passar. Bom, alterações da espessura. Então, a gente vai usar o termo esclerose, atrofia, hiperceratose. Então, a gente vai falar vários termos assim. Então, quando que eu vou dizer se é uma esclerose? Então, a esclerose, ela possui alteração da espessura, né? Sempre vai estar um pouco mais aumentado. Tem aumento da consistência da pele. Torna-se lardácea, né, ou coriácea. Quando a gente fala coriácea, a gente pode pensar uma cor ostrácea, que é aquela cor meio amarelado, meio perolada, de uma ostra, né, meio acastanhada. A pele pode estar espessada ou adelgaçada, né, afinada, havendo hiper ou hipocromia associadas. Ela resulta de fibrose do colágeno. Então, sempre a esclerose, ela tem participação de colágeno, não é só da ceratina, tá? Gente, outra coisa que eu quero falar com vocês, o termo queratina ou ceratina tá em divergência, a gente já não tá mais chamando de ceratina, eu falo porque eu gosto, mas o certo é queratina, uma pele queratinizada, hiperqueratótica, e a gente usava muito o termo hiperceratótica. Uma das justificativas, né, do Colégio Brasileiro de Dermatologia é que quando a gente vê um animal, por exemplo, da pele grossa, um rinoceronte, a gente não pode associar a ceratodermia dele com a nossa humana. Então, eles estão meio que justificando por isso. Mas é umas coisas bobas, mas vai acabar ficando em desuso, tá? Então, o termo certo, eles querem dizer que é queratina. Bom, atrofia, né? Quando é uma diminuição da espessura, a pele atrófica é uma pele fina, ocorre redução do número e volume dos constituintes teciduais. Então, não é só ali da queratina que afinou, é tudo. É epiderme, é derme, o próprio envelhecimento leva à atrofia da pele. Pode passar. Então,
queratose, né? Eu já corrigi para não falar de ceratose, e a liquenificação. Então, a queratose é o espessamento da pele por aumento da camada córnea, essa é específico da córnea, tornando-se áspera e com a superfície amarelada. Já a liquenificação, ela tem também o espessamento da pele, com a diferença que ela vai ter a acentuação dos sulcos e da cor própria, então ela muda, ela fica mais brancacenta, né? É uma pele, uma lesão de liquenificada, ela muda a coloração, ela não fica com aquela característica só amarelada da queratina. Então, ela apresenta, né, esse aspecto ceratótico, enfim, aspecto queratótico, mas é só o aspecto, mas ela muda também na cor e ela descama um pouquinho, tá? Pode passar. Então, aqui para a gente ver a diferença de uma hiperceratose plantar ou hiperqueratose plantar, e que é ao contrário, né, uma pele bem espessa, e uma atrofia, que ali é uma lesão, gente, de lúpus cutâneo, e olha que coisa mais triste, né, uma mulher jovem ter uma lesão dessa na face e no corpo todo. Então, a atrofia, a gente vê que tem uma depressão, ela vai dando uma afundadinha. É como se você olhar um mapa geográfico e ver uma planície, ter umas montanhazinhas ao lado e aquele valezinho mais baixinho. É isso, é uma planície. Então, isso é a atrofia. Hiperceratose. Pacientes que têm tumor gástrico, tumor de esôfago, câncer de fígado, a própria psoríase que não foi bem tratada, enfim, pode apresentar as plantas dos pés assim, inclusive mãos. Pode passar. Aí, para vocês verem a diferença, né? Aqui, ó, uma liquenificação, olha lá. A queratinização, ela fica mais espessa, mais grossa. A liquenificação, ela tem uma diferença. Ela, além dela ficar espessada, ela fica grossa, áspera, o toque é áspero e ela libera pequenas descamaçõezinhas e a pele dá essa coloração branquinha ali que a gente chama de prateada, né? A própria psoríase tem essa coloração de descamação prateada. Olhando assim, é branca, mas de longe ela dá um certo brilho. Aqui uma lesão de esclerose, né? É uma esclerodermia linear, aqui seguindo, né, os dígitos. Bem frequente a gente pegar um paciente com esclerodermia, típico da esclerodermia que apresenta aqui no dorso da mão. Pode passar. Então, perdas e reparações teciduais, está chegando ao final. Então, aqui, ó, pode ocorrer nas escamas, por exulceração, ulceração e fissura, que a gente confunde muito, é quando que eu chamo de exulceração e ulceração. Bom, vamos falar da escama primeiro. Então, a escama, né, são massa, né, uma massa furfurácea, micácea ou foliácea, que se desprende da superfície cutânea por alteração da queratinização. Então, tudo que vai descamar, a própria ictiose, a psoríase, tudo pode ser chamado de escama também. E exulceração é uma perda superficial, quando desprende somente a epiderme. Quando que a gente pode chamar um exemplo de exulceração? É numa queimadura de primeiro grau. É só a epiderme ali, fica aquele vermelho com, a gente chama cor de bife sangrante embaixo, ali já é a derme para baixo. Então, a exulceração, ela descola bem superficial, porque a nossa epiderme é bem fininha, a derme é espessa, mas a epiderme é fininha. E ulceração, quando a perda, né, circunscrita de epiderme e derme, quer dizer, ela é mais profunda. Ela pode atingir também a hipoderme, tecidos subjacentes. Então, ulceração não tem tamanho de profundidade, vamos dizer assim, não tem como medir. Ultrapassou a epiderme, já teve lesão ali de perda tecidual na derme, a gente já fala, é uma ulceração. A gente descreve muito exulceração e ulceração para descrever CA de pele, né? A gente usa esses termos. Bom, fissura todo mundo sabe, é uma perda linear, né, da epiderme e derme, ela é profunda, igual a ulceração, e no contorno de orifícios naturais, ou em áreas de pregas e dobras, a gente costuma chamar de fissuras. Uma das regiões que não é tão comum, a fissura plantar, que não tem nada a ver, né, com pregas e dobras, mas também é uma fissura, pode passar.
crosta. Crosta é uma concreção de cor amarela. Amarela ou amarelada, né, esverdeada ou vermelha escura, né, que se forma em área de perda tecidual, resulta do dessecamento, da serosidade, pus ou sangue misturado a restos epiteliais. Então, várias feridas, né, cursam com crostas. Quando ela tá com sangue, ela fica meio, aquela crosta hemática que a gente chama, ela é enegrecida mesmo, né? Quando a gente opera um paciente lá, ele volta para retirar os pontos, tá com aquela crosta preta em cima da cirurgia, cheia de bactéria por baixo, inflamada, infeccionada. Crosta, a gente briga, não pode deixar criar crosta, tem que lavar muito a cicatriz cirúrgica. Bom, cicatriz, lesão de aspecto variável, depende, né, do agente causador, né, e da necessidade. Pode ser saliente ou deprimida, móvel ou aderente, não possui poros ou anexo cutâneo, geralmente, né, nunca mais nasce cabelo naquele local onde você operou. Resulta de reparação de processo destrutivo da pele, associada a atrofia, fibrose e discromia. Geralmente, elas mudam de cor. Nas peles mais branquinhas, ele fica mais avermelhado, rosado ou pálidas. Nas peles mais morenas, tende a ficar mais escura, acastanhada, cor de café, enegrecida. Pode passar. Dentro das perdas e reparações teciduais, né, para diferenciar uma escama de uma crosta. Então, escamas ali bem típico de uma psoríase. Aquelas pequenas plaquinhas que ficam confluentes, né? Ela é mais espessa, você pega, se sente que tem uma infiltração naquele tecido logo abaixo, a gente vê que ela é espessa, se sente a diferença. Você pega na pele do lado normal, é uma textura, você pega nela, é mais dura, mais espessa, mais infiltrada. A crosta não, a crosta é só ali uma escoriaçãozinha de leve, ela ali é um exemplo de que removeu só a epiderme. E esse aqui é um caso de impetigo, viu, gente? A famosa crosta melicérica, ela tem essa cor de mel amarelado, pode passar. Fissuras, né, que pode ser inclusive da planta do pé, a labial é bastante comum, né, em algumas doenças. Quem toma Rocutan, por exemplo, fica assim, que fissura já é linear e mais fina, e ali uma cicatriz hipertrófica, que é o contrário da fissura, né, ela fica mais espessa, tem fibrose juntos ali nessa regeneração, nesse tecido novo. Pode passar. Finalizando, gente, eu acho que foi tudo. Faltou essa imagem, viu? Aqui para a gente ver a exulceração ali, ó, rompeu uma queimadura, muito certeza que isso aqui foi uma queimadura. Saiu só a epiderme, só para ver como que a epiderme é fina, né? Milimétrica. E ficou a derme. Aquilo que a gente está enxergando ali, ó, aquele vermelho, a gente fala cor de bife sangrante, é a derme. E aqui uma ulceração. Não tem como medir a profundidade, isso aqui é um pé ou diabético ou rancênico, tá? Na maioria das vezes se chama mal perfurante plantar. Lá já tem um dedo amputado, não dá para dizer se é diabético ou da hanseníase, porque os dois amputam, né, os dígitos e fazem essa destruição. Muito difícil recuperar um paciente desse, um pé desse. Geralmente vai para amputação depois. Pode passar. Agora terminamos. Bom, gente, foram 57 slides, eu não contei direito, mas se vocês não dormiram, treinem os olhos. Eu já disponibilizei essa imagem, a aula para Marina, né? Quem quiser tá com ela. E tudo parte daí, gente. A descrição tem que ser bem feitinha. Lógico que vocês não vão estar a nível de residência em dermato, nem a nível de especialista, mas a gente, mesmo de que forma simples, é bom a gente saber usar os termos, tá bom? É só isso, então, descansem. Amanhã nós teremos aula, eu só vou ver certinho o horário, porque amanhã eu dou uma tutoria. Eu conversei com a Gisley sobre as duas alunas gestantes e a história da aula ser online, que o restante da turma não quer. Só uma curiosidade, tem alguém que está interessado em fazer aula online, além das duas gestantes? Nessa turma, tem alguém? Eu, professora. Eu? Quem? Camila falei. Camila. Quem mais, além da Camila e as duas gestantes? Tem mais
alguns alunos que queiram, por um motivo, sei lá, não sei se vai ter que justificar, mas acredito que não. Só Seria tutoria ou aula? Oi? É a nível de tutoria, não entendi. Este módulo, como tem duas meninas gestantes, elas não vão fazer presencial por conta ainda do risco da pandemia. Então, parece que está tendo uma divergência, porque o grupo que elas estariam, que foi no módulo passado, foi com o professor Breno, e parece que o grupo não quer mais fazer online, né? E se sentem prejudicados porque estão em online e, enfim. Eu não sei como que vocês vão fazer, mas eu não sei se vai ter opção de ter aula online. E aí amanhã ficou da Gisley dar uma resposta, tá? Professora, Tomara que consiga. as palestras são online. Foi assim no módulo passado e foi o que tinha passado pra gente no começo do semestre. Não, as palestras sim, mas eu tô falando da tutoria. Um grupo de tutoria. Não para palestras, para tutoria. Ah, entendi, prof. Desculpa. Entendeu? Eu Não, sei. é só para tutoria. Palestra vai ser online mesmo. Para tutoria. Amanhã então retoma a resposta, tá? Tudo bem? Tudo bem. Se tiver mais alguém, avisem, mandem o nominho lá para Marina. Eu vou tentar negociar com a Gisley, o pessoal da direção, para ver se a gente consegue um tutor separado, tá? Para que todos tenham a oportunidade de fazer presencial, né? Para nenhuma turma ficar prejudicada, certo? Então, tá, pessoal, eu vou interromper a gravação já, vou parar com a gravação. Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem para a Marina e ela me transmite, ok? Amanhã eu falo com vocês de novo. Boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite. Obrigado pela aula.